A última temporada do Sky Rojo chegou na sexta-feira 13 na Netflix e essa leva nova de episódios aí trouxe de volta aqueles personagens sequelados que encantaram a gente aí durante 2 temporadas, mas também trouxe uma série de personagens novos aí, de coisas novas, muita traição, muita violência, muita reviravolta. Fica comigo até o final que eu te conto tudo. Preparou? Foi! Fala galera do bem, Lúcio Simões sou eu. E é isso, em plena sexta-feira 13 a Netflix disponibilizou pra gente aí a última leva, de episódios para fechar essa série. Bem bacana, diga-se de passagem. Pra mim, fechou na sexta-feira mesmo, porque eu consegui maratonar, foi bem legal, porque não perdi essa hype, essa emoção toda. E recomendo a você fazer isso também. Se for parar pra assistir, assista todos eles de uma vez, porque vale muito a pena. Só que antes da gente começar a falar sobre isso, deixa eu te pedir aquele favorzinho. Dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e ajuda aí a fortalecer o canal, trazer cada vez mais gente legal, gente interessante para trocar ideia e para a gente continuar sempre batendo um papo no sério. Voltando às novidades aí que eu falei no primeiro bloco, a primeira delas é a presença do cantor porto-riquenho Rauw Alejandro, que é considerado aí atualmente o novo rei do reggaeton, do rei do reggaeton moderno, e é uma estrela que está bastante em alta, um artista que está bastante bem cotado por aí. A segunda delas é a personagem Greta, que foi interpretada pela Catalina Sopelana, que entrou na história para roubar o coração da Wendy. Fez uma participação aí bem bacana. E o terceiro deles é o personagem Diego, que foi vivido pelo Thiago Corrêa, que é um ator chileno. Eu nunca tinha visto nada desse ator, É a primeira vez que eu vejo um trabalho dele, mas eu fiquei realmente bastante impactado. O personagem dele é um matador que não tem uma gota de sangue correndo nas veias e que sente um prazer absurdo. Você vê nos olhos do personagem o prazer que ele sente em estar executando o ofício dele. E o destaque fica por conta de uma cena impressionante, onde ele explode a cabeça de um garoto dentro de um micro-ondas com uma frieza absurda e com um olhar debochado assim de dar medo. Esses últimos 8 episódios, eles continuam contando a saga das amigas, Coral, a Wendy e a Gina, que são as protagonistas, vividas pela Verônica Sanches, a Lali Espósito e a Yane Prado. Só para refrescar a memória aí da galera do bem, as 3 foram parar na boate La Novia, lá na primeira temporada, e acabaram se tornando prostitutas e terminando da mesma forma, no cárcere privado. O Romeu, interpretado pelo Acier Etienne, era o dono dessa boate, é o cafetão delas e de mais uma bateria de mulheres ali que eram tratadas feito lixo naquele lugar. Só que um dia as 3 gurias se encheram e resolveram botar a perna no mundo. Só que antes disso elas cometeram o pior erro da vida delas, que foi passar a mão em 4 milhões de euros que pertenciam ao Romeu, botar na bolsa e sair como se nada tivesse acontecido. Elas se deram um pouquinho mal. Nesse ponto aí, elas começaram uma jornada insana para tentar escapar da fúria desse cafetão aí, que conforme o tempo foi passando, ele foi ganhando áreas cada vez mais psicóticos. Ponto para ator e diretor, que souberam explorar ao máximo esse personagem aí e extrair cada detalhezinho dessas camadas todas. Ora ele era completamente pateta, ora ele era um incontrolável absurdo, ora ele era um cara extremamente paternal, enfim. No meio desse rolo todo, entre uma série de capangas e a galera do mal ali e tal, surge a figura do Moisés, que foi interpretado pelo Miguel Ángel Silvestre. Braço direito do Romeu, ele vira uma espécie de máquina de vingança, depois que o irmão e a mãe são assassinados. O Romeu é o verdadeiro assassino, só que ele joga a culpa em cima das meninas e com isso ele transforma o Moisés num aliado fortíssimo, com sede de vingança e com sangue nos olhos. Aí elas passaram a segunda temporada inteira fugindo, levando tiro, levando supapo, derramando containers de sangue cenográfico e tal, enfim. Foi bem insano aí essa saga delas. Para fechar esse ciclo todo, a Coral ainda perde um olho e passa a usar um tapa-olho bem ao estilo Calypso, ou no caso dos vintages aí, bem ao estilo Catalina Creel. A Wendy perde o grande amor da vida dela e a Gina engravida. E é isso, esse foi um resumo aí da primeira e da segunda temporada, O nosso foco é falar sobre a terceira. Essa série é uma série que mistura super bem o drama e a comédia, ainda uma comédia de humor negro. Como todo bom produto tem os seus momentos ali de risos, tem os seus momentos de inverossimilhança, mas que eu deixei passar batido aí, em função do conjunto da obra que foi satisfatório pra caramba. Em cada episódio as meninas ou levavam um tiro, ou levavam uma surra, ou os dois, e aí no episódio seguinte elas já estavam bem pra caramba, já estavam felizes e tal. Isso aí ficou um pouco cansativo, Então, mas ok, nada que tire realmente o brilho da série, nem nada que tenha comprometido, de uma maneira geral, o resultado final.
Elas fugiam das balas com uma destreza somente antes vista quando o Neil tentava fugir das 14.735 balas que atiravam nele. Skyroco é um retrato nu e cru dessa sociedade que a gente está vivendo hoje. Isso até certo ponto é um pouco preocupante. Tem muita gente aí empurrando para debaixo do tapete coisas que são super importantes em nome de uma suposta falta de tempo. Então eu não tenho tempo de pensar no que é bom, o que é ruim e tal. Isso é bastante complicado, isso é bastante perigoso. Isso é ruim porque os personagens dessa série eles são tão vivos e são tão humanos, digamos assim, em todos os erros, em todos os acertos, que isso faz a gente pensar se por acaso a gente não está lidando diretamente no nosso dia a dia com pessoas que são exatamente aquilo ali que a gente está vendo na tela. E em última análise, o que torna a coisa muito mais complicada é a gente por acaso também não ter dúvida se nós mesmos não estamos sendo ou agindo daquela forma. Uma coisa para se pensar. O fechamento de arco do enredo e da trama dos personagens, para mim, foi o ponto alto dessa série, como não poderia deixar de ser, né? A tentativa de redenção deles, a tentativa de obter o perdão pelo que estava sendo feito e tal, enfim. Isso foi realmente bastante interessante, principalmente em cima do personagem Romeu, que era um personagem alegórico, era um personagem extravagante, era um personagem absurdamente histriônico e tal, mas que tinha uma certa linha de pensamento que move, infelizmente, o pensamento de muita gente. A gente tem visto muito isso, né, atualmente. Toda essa tentativa dele de se redimir, de ser perdoado, né, de receber o perdão das pessoas a quem ele fez tanto mal durante, né, a série inteira, ficou bem forte agora nessa terceira temporada. Isso se deu a partir do momento em que ele percebeu que o jogo estava perdido. Ou seja, todo aquele mote inicial dele, que era de sair atrás dessas mulheres na tentativa de reaver os 4 milhões de euros que tinham sido roubados, caiu por terra. Por fim, virou ponto de honra colocar a mão nas mulheres. Era o que interessava para ele. Ele queria se vingar das mulheres. O dinheiro, se reavisse, ótimo, seria lucro. E aí, como não poderia deixar de ser, vamos falar do fechamento, né, de toda essa história aí. Vai uma série de spoilers aí, mas eu vou esperar você desligar o áudio aí. Oi? Então, é isso. O Andy conseguiu, né, como eu falei, reencontrar o amor dela, né, dos braços da Greta. Isso foi legal porque ela precisava disso para se reencontrar como pessoa, uma vez que toda a motivação dessa fuga dela e toda essa loucura na qual ela se meteu foi exatamente a perda de um amor antigo. Enfim, momento de se reencontrar com as próprias origens aí e recomeçar uma história. A Gina não teve o final que ela esperava, né? Não teve o final que ela queria, o final que ela batalhou durante toda essa temporada, né? Durante toda a série, digamos assim, mas deixou uma história bem legal, deixou um enredo bem legal aí para ser avaliado e deixou um fruto bem legal também. Não vou estragar sua surpresa, né? Mesmo dando spoiler, mas acompanha aí e assiste a série que você vai ver. E depois você me deixa aqui embaixo anotado o que você achou do final dessa personagem. O Andy, né? Aliás, o Andy já falei, a Coral, ela teve um certo momento ali em que ela e o Moisés tiveram um certo lancezinho, isso aproximou bastante os dois, sempre foi uma viciada, muito, muito extrema, assim, uma suicida, digamos assim, e o Moisés, numa tentativa meio que alucinada ali, principalmente depois que ele descobriu que elas eram inocentes com relação à acusação de assassinato da irmã e do irmão e da mãe, ele resolveu meio que adotar, né, a Coral e ajudá-la de alguma forma a sair desse escuro. Isso aproximou os dois personagens completamente despedaçados, de alguma forma entrelaçados em todas aquelas desgraças que eles viviam. Só que nem isso foi capaz de segurar, né, o relacionamento dos dois no final. E isso foi um momento bem legal, assim. Ou seja, as pessoas se irmanam, elas se conectam, mas se não tiver a ver, com certeza é melhor que cada um siga o seu caminho, e foi exatamente o que aconteceu. E aconteceu de uma forma bem bonita, aconteceu de uma forma bem legal, deixando em aberto aí uma coisa para o futuro, muito embora não vá haver uma quarta temporada, deixando em aberto a possibilidade de que realmente os personagens se reencontrariam, né, enquanto seres humanos. E uma curiosidade é que essa série foi escrita pelo mesmo criador de La Casa de Papel, ou seja, um outro grande sucesso aí que está disponível na Netflix também. Vale a pena assistir a série? Com certeza vale, né? Recomendo muito. De preferência, se você assistiu as 2 primeiras temporadas, ok. Se você não assistiu, assista primeiro, pega na sequência. E se você assistiu as 2 primeiras temporadas, essa terceira agora, assiste na maratona. Pega, né, do primeiro ao último. São episódios pequenos, são episódios muito rápidos. São 8 episódios só. Vale a pena assistir na sequência para você não perder toda aquela emoção. É um crescente muito legal, um crescente muito interessante de você acompanhar.
E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, dá o teu like aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, isso vai ser legal pra caramba pra mim. É como eu sempre falo, é de graça, faz bem pra pele, ajuda o canal a se fortalecer e a gente se vê no próximo set. Corta!